de terraplenagem, né? Isso aí já desde criança, comecei aos 14 anos de idade a trabalhar com isso, desde então nunca mais saí da área. Quer dizer, tentei algumas vezes, mas acabei voltando no mesmo ponto. Não tem jeito, né? Bom, o que eu vou fazer é apresentar para vocês hoje, tá, pessoal? Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu achar aqui a tela. Vocês estão vendo a tela aí? Tem que aumentar um pouquinho, Marcelo. Agora sim. Tá. Vamos lá, é um treinamento de field to finish, né? Uma automação da topografia em campo do AutoCAD Civil 3D, que é o que eu vou apresentar agora. E numa outra oportunidade que a gente vai marcar aí com a Vitória e com o Leonilson, a gente vai apresentar o civil, porque não vai dar tempo, porque é bastante configuração para ser feita aí desse curso, tá certo? Para resumir para vocês, o que o Field to Finish faz, né? Nada mais, basicamente, ele funciona interpretando códigos em campo, né? Marcelo, só não te cortando, dá para aumentar mais um pouquinho, é que eu estou com nós também, né? Não sei se todo mundo está vendo. Vejam aí, pessoal, estão todos vendo aí ó, o texto. Quer que aumenta mais? Aí sim, aí ficou melhor. Tá. Então, basicamente, o Field to Finish funciona interpretando os códigos de campo inseridos durante o levantamento topográfico, que são criados por nós mesmos lá na hora de fazer a codificação e levantar as feições, tipo linha, tipo poste, enfim, o que você já faz, né? Aí, esses códigos são associados a um conjunto de regras configurado no software e determinam como cada ponto deve ser representado no desenho. Quando os dados são importados para o Civil 3D, o sistema lê o código e automaticamente gera os elementos gráficos correspondentes, como bordo de pavimento, meio-fio, cercas, eixos, né? Eixos de via, faixa, se você quiser desenhar faixa também, poste, enfim. Ele interpreta o seu código, é lógico que tem uma sequência que eu vou explicar para você, ele interpreta o código e faz o desenho automaticamente. Aí, se vocês quiserem ler mais aí sobre a introdução, mas basicamente é isso que a gente vai ver aqui, tá certo? Bom, aqui é o seguinte, o primeiro passo tem que ter uma template. Quando você fala de Civil 3D, a gente tem que trabalhar com uma template. O que é uma template? Nada mais é que são as configurações já feitas antecipadas, tá? Que você já codifica todos os elementos que você precisa, né? Cria todos os elementos e você puxa lá para dentro do software Civil 3D, já fica pronto e você já configura também os seus blocos, tipo de poste, né? Tá certo? Então aí você aciona essa template e essa template vai criar, já está configurado linhas, blocos, estilos, entendeu? Que vai ser doada para vocês aí uma template básica e que vocês vão conseguir ir ajustando, tá certo? Aí a criação dos layers e estilos de linhas, né, tem que ter, criação de blocos para as feições necessárias de topografia, criação de estilos no qual direcionará todo o projeto automatizado, tá certo? Então aqui tem uma figura abaixo, tem um alambrado, né? Aí tem guia, tem rotatória, tem árvore, tem posteamento, tem construção, tem linha de cerca, então tem vários elementos, várias feições que a gente tem que estar configurando isso daqui. E com isso, cada item desse tem uma codificação, tá certo? Aí eu já explico aqui que elementos e feições. Feições são dados cadastrados em campo diretamente da equipe de topografia. Elementos de blocos, tá? Existem dois tipos de feições no AutoCAD Civil 3D. Quais são as feições? As feições de blocos são nada mais árvore, poste, tá certo? Posto de visita, que você cria aqueles blocos no AutoCAD, tá certo? Aí tem os elementos de linhas, né? Os outros elementos das feições, que são as linhas que a gente acaba desenhando, que é divisa, que é cerca, que é linha de energia, linha de construção, linha de drenagem, linha de cerca e assim por diante, tá? Alinhamento predial. Então, essas configurações aqui. Aqui, esse PDF vai estar bem completo para vocês como configura tudo, tá certo? Mas não vai fazer sentido esse PDF se você não estiver gravando a aula, tá ok? A Vitória está gravando, né, Vitória? Isso aí. Bom, layers e camadas e estilos, tá certo? Isso daqui é uma coisa básica, fundamental, tá certo? Que todo mundo tem que fazer para ter uma organização do seu trabalho de forma entendível e boa visualização do seu desenho. A forma que discriminam a camada de topografia sempre colocando uma letra T na frente de topografia, conforme item abaixo. Aí eu escrevo T guias, T tal, tudo que é T eu sei que é referente à topografia. Não misturo com projetos igual algumas coisas que a gente pega por aí que vira uma salada que você não entende o que está fazendo, tá certo?
E aqui na figura abaixo ilustra, né, como é que eu criei esses elementos. Então, cada elemento, por exemplo, um layer de alambrado, o que ele tem? Ele tem o próprio nome, tem a cor, o tipo de linha que ele vai ser utilizado, tá certo? Se você quiser colocar o default, eu deixo em default porque depois eu crio uma CTB, tá? Então, eu não vejo muito sentido nisso daqui, tá certo? E assim por diante, ter alinhamento predial, então o que você tem que configurar? Antes de começar qualquer coisa, tem que estar configurado esses layers de acordo com o que a topografia trouxe de campo. É lógico que no início, quando vocês forem começar, o que tem que ser feito? Vocês já tem que pegar lá as descrições que veio da estação total, destrinchar aquilo lá para você criar esses layers primeiramente, porque aí depois que está tudo pronto a template, vocês não precisam fazer mais nada disso, ela já está tudo gravada aí dentro. É só sempre puxar o mesmo arquivo, certo? Ô, Marcelo, só uma perguntinha, Marcelo, só não te cortando. Eu vi que lá nos layers você colocou sempre o T, né? Bem correto, né? Que é falar de topografia. Existem clientes, né, empresas, que elas mandam a configuração dela, né? Os layers, etc. Neste caso aí, como administrar isso? Você tem que projetar de acordo com os layers que eles te mandam, né? Você sabe disso. Normalmente eu mantenho os layers deles lá da empresa, certo? Como um XREF. Eu puxo como um XREF, um arquivo de referência externa para dentro, e os layers deles vão manter. Aí eu aciono a template, puxo o XREF para dentro da template e utilizo somente, ou seja, vai ser acrescentados os nossos layers no projeto deles. Ok, legal. Entendeu? Certo? Aí, aqui são as descrições de campos que todo mundo está acostumado. Então, isso aqui é uma descrição de campo, né? IGU é guia, alambrado, alambe é alambrado, cerca, caminho, posto de visita. Máximo 3 ou 4 codificações aí que vocês conseguirem determinar isso em campo, tá certo? Aí, criação de point styles, cara. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Vou explicar o que é esse point styles. O que é o point styles? Nada mais é que são as feições de árvores, postos de visitas e postes, né? Eu vou abrir aqui o Civil 3D, eu vou abrir já um arquivo aqui para vocês poderem entender. Eu vou explicar aqui diretamente de acordo com o conteúdo que a gente tem ali, tá certo? Então, vamos lá. O que é Point Style, tá certo? Deixa eu só achar ele aqui. Ele some aqui. Tá. O que é Point Styles, né? Então, quando a gente for configurar isso aqui, a gente tem que entender aquilo que eu expliquei lá no começo. Tem que entender o que são blocos e o que são linhas. Nessa primeira configuração de settings aqui, a primeira coisa a ser configurada é Point Style, que é esse item aqui que a gente está falando aqui, tá? É esse item aqui. Então, como é que a gente vai configurar? Primeiramente, você já tem que ter um bloco pronto disso daqui, tá certo? Como é que você vai fazer para criar isso aqui, para poder entender esse elemento aqui na hora de puxar o ponto? Então, vocês vão vir aqui na linha Settings, vão vir aqui em Point, tá certo? Point Styles. Tá vendo que eu já tenho posto de visita, posto de drenagem, árvore, posto de drenagem, poste? Então, como é que se cria? Você vai clicar com o botão direito, tá certo? Vai dar um New e ele vai abrir um elemento aqui. Vou dar o nome aqui, por exemplo, de poste 2, tá? Ainda não estou trabalhando com a codificação, poste 2, tá certo? Aí eu vou clicar aqui em Maker, tá certo? Use Autoblock Symbol for Make, tá certo? E vou selecionar o bloco que eu tenho. Vou selecionar o poste aqui novamente, tá vendo? Aí, automaticamente, eu seleciono esse cara, e aí vou selecionar já o layer dele. Eu já vou lá no layer que foi criado antecipadamente, tá certo? E vou lá selecionar o poste aqui. Selecionei, ele vai criar a cor. Sempre manter by layer, porque você criou essa cor lá no local, tá? E você já criou o tipo de linha lá na sua camada, lá em layer. Então, você vai escrever, sempre deixar aqui em by layer, tá certo? Então, é assim que cria um bloco. Então, aí, dessa forma, aí, informação aqui, você escreve post 2, aplica, ok, e automaticamente ele já entra na árvore aqui de point estilos, que a gente vai utilizar isso aqui mais tarde. Então, isso aqui vai servir para todos os blocos, tá? Que vocês forem ter que criar esses blocos, tipo um registro, uma torneira, uma luminária, enfim,
você já tem que criar dessa forma antecipadamente para a hora que o código da topografia chegar, ele já entender, tá ok? Vou deletar aqui, que para nós não vai ter muito sentido aqui agora, tá? Bom, aí já passei, mostrei aqui todo o passo, como que se cria, tá vendo? Clica com o botão direito lá, aí o nome que eu coloquei da feição, aí ele explica tudo certinho aqui, como que cria esse bloco aqui, tá certo? Então, esse é um item importante. Ainda eu falo aqui, ó, uma observação nesse item, ó. Se você considerou todos os layers criados e tomou o devido cuidado em inserir uns tipos de linhas e cores, etc., somente selecione by layer nos itens Color e Line Type. Tá vendo? Eu estou mostrando com a seta aqui o que você tem que fazer, tá certo? Bom, agora a gente vai para o item Description Case, tá? O que é o item Description Case? São palavras-chave da descrição comentada no item ponto 4, que eu falei lá em cima, configurado para o entendimento do software e inserir o desenho. Agora eu vou explicar aqui a configuração do Edit Case. O que é Edit Case? São nada mais palavras-chave, tá, pessoal? Que ele vai entender a configuração, o código da topografia. Então, eu vou entrar novamente aqui no AutoCAD. Vou ainda aqui na aba Settings, tá vendo? A gente vai aqui em Descript Case, tá certo? No caso de vocês aí, provavelmente vai estar escrito Sample, não vai ter nada, então vocês têm que criar um bloco desse daqui. Vai em New, com o botão direito aqui, vocês vão em New, tá certo? Dá um nome lá, sei lá, Leonilson, certo? Bloco que o Leonilson vai criar. E a partir do bloco que o Leonilson criou, tá certo? Com o botão direito novamente, vocês vão em Edit Case, tá? É aqui que a gente vai mostrar que cada código vale certo valor, tá certo? Se eu clicar aqui, o botão aqui, e digitar POST, que é o código que vocês estão lá, que vocês cadastraram isso na hora, tá? Lá em campo. É POST, tá certo? Qual que é o estilo? Que é aquele estilo que a gente criou lá anteriormente, tá certo? Então, você vai clicar duas vezes aqui, clica aqui, clica duas vezes, ele vai abrir essa janela de Point Style que a gente criou e você vai escolher o bloco que você fez lá, que você criou lá no Point Style. Clica aqui, OK, tá certo? Aí nos Point Style Label, você pode deixar isso aqui como ponto elevação, que vai estar lá. O que é o ponto elevação? Que ele vai mostrar o número do ponto, vai mostrar a elevação e vai mostrar a descrição, caso vocês queiram, tá ok? Vamos deixar assim. Layer, você vai clicar aqui também, 2 cliques, por isso que é importante de ter a antecipação da criação do layer. Eu vou lá em ter postes, certo? Isso é o que ele vai entender. Então, essa configuração aqui já está definida. Suponhamos que você queira mais um item aqui. Clica com o botão direito, New, ele vai abrir uma outra janela de New, clica duas vezes aqui, ó. Clica duas vezes para você conseguir renomear. Vamos supor que eu quero um caminho de terra. Eu normalmente escrevo CAM, tá certo? Aí você vai no estilo. Caminho de terra não. Caminho de terra é linha. Ele não é... Vamos supor que eu quero uma árvore, por exemplo. Vou colocar árvore, que é o que a gente cadastrou. Ou coqueiro, ou o que seja, tá certo? Vou aqui no estilo, seleciono ele, dou 2 cliques e busca o estilo de árvore. Certo? E vou clicar em OK. E assim por diante. Aí eu quero o estilo aqui igual, aí eu quero o meu layer, tá? Vou habilitar o layer, vou clicar duas vezes e vou buscar o meu T árvores aqui esparsas, ok? Então, isso são elementos que tem que ser criado através, isso são as codificações que vêm de campo. Isso daqui são os estilos que a gente criou para linkar com isso aqui. Sem isso aqui, você não vai conseguir fazer com que o seu desenho entenda isso aqui automaticamente, tá certo? Eu vou apagar aqui, porque para nós aqui, para mim, não vai fazer diferença, porque eu já tenho esses cadastros lá, tá? Marcelo, Oi. Estilo, na verdade, é o símbolo do ponto, é a árvore, com aquele desenho de árvorezinha, o poste, né? Exatamente. Então, você tem que criar um estilo para cada estilo de ponto, entendeu? Que é Point Style, tá vendo? Se você tem aqui uma bananeira, você vai criar um estilo de bananeira, tá certo? Que ele vai automaticamente entender isso em função daquilo, em função disso aqui que eu expliquei para vocês.
Se é uma bananeira aqui, você ficou BAN, entendeu? E você vai selecionar o estilo de bananeira e ele vai linkar com esse cara aqui do código que você fez diretamente lá na topografia. Tá certo? Ficou claro? Uma pergunta, rapidinho. Também nessa configuração aí dessa codificação, é possível criar o tipo de linha, cor, espessura, tudo também? Isso, a gente vai chegar. Isso já é num outro momento lá. Okay. Você está um pouquinho na frente, é um outro momento lá na frente. Então a gente tem que passar por desse detalhe. Aí. Não, fique paz. A gente vai chegar lá. Então eu estou passando aqui meio rápido para vocês entenderem e a gente não perder muito tempo. Depois aí eu vou fazer como que a gente vai fazer o levantamento, né? Bom, aí a gente vai. Vamos lá, a gente já viu nisso, já criamos, olha lá, aqui tem tudo explicadinho da forma que vocês vão fazer, tá? Que é esse item que eu estava falando, como que vai criar o bloco, o que você vai puxar, né? Aí ele mostra que você tem que criar os códigos, enfim, e assim por diante. Essa parte aqui, pessoal, é bem chatinha, mas depois que vocês botar a mão na massa, aí vocês vão ver que o negócio é outra pegada, certo? Bom, agora a gente vai para a configuração do survey, tá? Configuração do survey. Nesse elemento, vamos configurar as linhas, exatamente isso que você falou, Léo, que vão ser usadas no nosso levantamento, as famosas break lines. Para cada elemento, tipo um alambrado, cerca, caminho, alinhamento predial, enfim, alinhamento de poste, alinhamento de tubulação, isso daí você configura tudo aqui, tá ok? Então, a gente vai entrar no elemento, a gente vai entrar agora vamos em Settings, ainda em configuração, e vamos entrar na aba Survey, tá certo? Beleza. Agora, aqui em Settings, ainda continuando na aba Settings, vamos lá procurar a aba Survey e vamos fazer essa configuração. A única configuração que vocês vão fazer aqui são as figuras, tá? Então, você vai clicar em Figuras, clica novamente em figuras e está vendo aqui que cada estilo tem alguma coisa? Então, o alambrado, por exemplo, se eu clicar com o botão direito, tá vendo? Eu vou em informação, vou dizer que chama alambrado, você não precisa colocar o código, tá, gente? Isso daqui você pode colocar, é o nome inteiro. Você vai falar que é um alambrado, tá certo? E aí a única aba que você vai vir aqui. Vou criar um aqui para vocês aí, para vocês poderem entender. Eu vou clicar com o botão direito em New, tá certo? E vou criar um chamado aqui, linha de energia. Certo? Vai criar linha de energia. Vou aqui nesse camarada. Vou falar para ele que ele vai utilizar esse figure lines. Vou chamar o layer relacionado a essa linha de energia, tá certo? Vou dar 2 cliques em layer e procurar o linha de energia, certo? Nesse caso aqui, vou clicar em OK. Vou colocar a cor também em by layer, porque já foi definido cor e estilo de linha já lá na primeira camada que a gente fez lá em cima de configurações de camada, de layer. Vamos aqui em block e vamos manter em by layer, tá certo? Então, e assim sucessivamente, você vai criando para todos os tipos de linhas que você precisar. Linha de energia, posto de drenagem, né, que você vai emendar, vai mostrar a tubulação de um posto de visita no outro e assim por diante. Tá? Bom, agora vamos aqui novamente, vamos voltar aqui e ver onde que a gente está. Então, eu passei por isso aqui, expliquei, né, essa parte aqui da configuração. E expliquei para vocês aqui como que faz essa configuração aqui, que é onde que a gente passou por tudo aqui, tá certo? Bom, agora a gente vai entrar no Survey, tá? Esse aplicativo é responsável em fazer parte da montagem do levantamento topográfico automatizado, desde que sigam os parâmetros configurados que a gente fez lá em cima, tá? Nos tópicos de cima. Uma ferramenta do AutoCAD Civil esquecida por profissionais da área, e atrevo a dizer que 98% dos profissionais do setor de agrimensor e topografia e afins não conhecem, ou aqueles que tentaram abandonar no meio do caminho devido à sua complexidade e falta de material para um bom entendimento. Aí eu explico aqui uma organização de pasta, né? Primeiramente, a gente tem que ter uma organização de pastas, né? A gente cria as pastas, eu vou estar explicando aqui, explica aqui o modelo que se tem que fazer. Então, como é que o civil entende? Eu vou voltar aqui no desktop aqui.
Por exemplo, eu quero criar uma pasta que eu vou trabalhar com o projeto Vitória, certo? Já vou deixar criado esse projeto aqui. Dentro desse projeto Vitória, eu vou ter a única informação que eu vou ter aqui no momento, tá? A única informação que eu tenho são as codificações e as coordenadas que a gente trouxe de campo. Mais nada. Do resto, ele vai fazer o restante. Então, é isso que vocês têm que entender. Então, como é que a gente criando esse Vitória, agora a gente tem que mostrar para o software, tá certo? O caminho aonde que ele vai buscar esses dados, tá? Se você não setar o caminho, ele não vai entender e não vai fazer a codificação, tá certo? Então, eu já criei aqui e vou deixar aqui, deixa eu só achar aqui aqui. Bom, depois a gente vai criar esses pontos aí, a gente não precisa colocar agora. Então, a gente só deixa aqui dentro os pontos, tá certo? Então, vamos ensinar o software a ir para esse caminho, tá? Você vai aqui nessa aba aqui, Survey, tá? Que é o tópico 8, ok? O que você vai fazer? Primeiro passo, você vai clicar com o botão direito, você vai falar para ele, ó, Civil 3D, eu quero que você vá lá naquela pasta, certo? Então, você vai Set um Working Folder e eu vou no Desktop. Eu vou só colocar aqui no Desktop porque a gente vai criar por aqui. Então, ou seja, todas as pastas que eu for criar daqui para frente vai ser criada dentro da Desktop. Ou eu posso selecionar a NT. Tá certo? Vou selecionar a NT e vou clicar OK. Certo? Aí, com o botão direito, eu vou criar a pasta da Vitória. Clico lá, posso escrever Vitória. Eu fiz lá só para vocês entenderem que tem que ter uma pasta. Vitória 2. Tá? E vou clicar em OK. Você vai ver que ele vai abrir uma caixa de eventos onde a gente vai trazer todas as informações necessárias aqui da codificação de campo, que a gente já fez uma configuração e a gente só tem que configurar esses dois últimos itens. E mais nada, aí já vai estar tudo pronto, tá certo? Vamos lá no PDF. Bom, a gente passou por isso, expliquei para vocês, tal. Após selecionar o caminho, né? Mostra tudo aí, tal. Criou a pasta lá, igual eu mostrei aqui. Vai estar tudo bem explicadinho isso daí. E agora você vai pegar o seu desenho que você fez e vai dar um Save As aqui dentro, tá? Por exemplo, aí é a hora que vem a template. Até não expliquei aqui, mas está em vídeo aqui. Você vai chegar aqui no AutoCAD, você vai dar um File New, tá certo? E vai ter a template lá que eu passei para vocês, que está com a Vitória, ela vai disponibilizar para todo mundo, e vocês vão clicar em Open. Ele vai abrir um desenho que não tem nada, mas todas as configurações que a gente fez nesse desenho, tá aqui já, ó. Tá vendo? Todas as configurações que a gente fez no desenho, ele já está dentro dessa template. Essa template é o item mais importante de tudo, porque você vai ter ele aqui, tá certo? E vai estar tudo configurado já aqui dentro, ok? Vou apagar que a gente não vai utilizar agora. Vamos voltar aqui agora no item. Vamos nas configurações da Breakline, tá certo? Ah, só um detalhe, pessoal. Quando a gente cria aqui no Survey, a gente cria o elemento aqui que a gente criou de Vitória, tá certo? Você vai clicar com o botão direito aqui e vocês vão em Propriedades. Propriedades. Aqui no Importa Eventos, quando vocês forem importar o evento que eu vou explicar, tem que sempre mudar, porque ele vem em International Food, tá? Que é em PES. Aí você tem que mudar para metros. Mas eu vou explicar isso aqui lá na frente para não ficar dúvida, tá certo? Bom, então vamos aqui para o final para a gente configurar esses figures, tá? Você já tem aqui esses figures, tá? Aqui no Survey, aqui nessa aba aqui embaixo. Só para vocês entenderem o que é o figures. Vamos lá. Ó, figures, aí ele abre aqui, ele explica aqui, ó, que a expandir, né, mostra que já tem configurado, provavelmente no seu PC terá um nome chamado de sample, tá? Aí a gente vai renomear um e vai criar um chamado de topografia.
E aí, dentro de topografia, a gente vai criar alguns elementos aqui dentro que vai mostrar, vamos colocar novamente esses códigos aqui dentro da topografia e falar para ele, ó, que guia é linha. Por isso que eu falo, o civil ele tem um grupo de pontos, que é onde que vai ser os blocos, e um grupo de linhas que é separado. Já o Carson Civil já não tem isso daí, isso ele é tudo junto, não precisa fazer essa separação. Então, por isso que o civil é um pouco mais complexo nisso, tá? Eu vou agora voltar lá e a gente vai configurar. No caso de vocês, quando vocês for configurar essa aba Figure Prefix, vai estar em Sample. O que vocês vão fazer? Vai clicar aqui com o botão direito, vai clicar em New e vai dar um nome raiz para esse arquivo. Eu vou escrever aqui, codificação de campo. E ele vai criar um arquivo raiz. Criando esse arquivo raiz, eu vou clicar com o botão direito, vou em Manager Figure, tá certo? E aqui eu vou definir alguns elementos. Vamos começar com o primeiro elemento. Você clica, toda vez que você criar um, ele vai clicar Sample. Então, eu vou clicar nesse primeiro, vou mudar para GU, vou falar que eu quero que ele desenhe uma break line, eu quero que essa break line vai para o layer de ter guias existentes, tá certo? Vai para o estilo. Aqui... Acho que faltou um item aqui no estilos, né? Aqui não vai precisar, então você pode deixar standard aqui nesse estilo, tá certo? E só clicar e fazer essa configuração. Suponhamos que agora a gente quer fazer uma linha de cerca. CE, vou habilitar para ele desenhar a linha de cerca e vou selecionar o T de cerca, que automaticamente ele já vai entender isso aí. Vou clicar OK. E essa codificação raiz, na hora que você clicar aqui dentro de novo, ela já vai estar aí, certo? E eu vou deletar isso aqui agora. Bom, isso agora não deleta mais, deleta só de outro jeito. Aí o outro passo que a gente tem que fazer são as line works, que é aonde que é a hora que a gente vai entrar com a mão na massa, que é onde que vocês têm que entender isso aqui, tá certo? Para criar uma line work, eu vou pegar uma original, vou dar um new, e vou escrever aqui novo, tá? Nome qualquer, mas eu já deixei pronto ali escrito topografia. Aqui são os elementos que o pessoal de campo tem que entender, tá certo? Que eu vou explicar, não tem nada difícil. Esses itens, eles podem ser substituídos de uma forma que fica melhor entendível para o pessoal de campo. Por exemplo, begin. Begin é início. Você pode colocar início, só que aí na codificação lá do cara no campo, ele vai ter que escrever início. Ou põe uma letra I, certo? Continue, você vai continuar uma linha. Por exemplo, GU3C, está continuando a linha. Entendeu? Você pode mudar isso aqui. End é quando você acaba uma linha. Você acaba uma linha, mas você pode colocar uma letra F, por exemplo, de final. Close. Quando você vai ter um quadrado ou você tem um fechamento de um círculo, você aperta close do último ponto para ele fechar no primeiro que ele começou. Offset horizontal, isso aqui, tá? Isso aqui vocês vão dar risada depois, vocês vão ver que bacana que é isso aqui. Offset horizontal e offset vertical. Você imagine que você tem uma guia assim e você sempre pega nesse ponto aqui de cima, tá certo? Aí embaixo na guia você tem o meio fio. Depois aqui você tem a sarjeta. Então, se você trabalhar, que eu vou ensinar vocês a fazer isso, trabalhar com esse offset, automaticamente ele vai desenhar. Deixa eu só tirar aqui. Ele vai desenhar, tá vendo? A guia, o meio-fio, o final da sarjeta automático, utilizando a cota que vocês estão levantando. Aqui está em 0, pessoal, porque eu não utilizei superfície nenhuma. Mas ele vai utilizar. Se você pegou na cabeça da guia lá em cima e falou que você tem um offset para a esquerda de 3 centímetros, um vertical de 15, essa linha vai estar abaixo 15. Sempre referência da linha da cabeça de guia. Ou se você também quiser trabalhar com esse item, você também consegue. Só que fica um pouco mais complexo. Eu vou explicar isso, a hora que a gente estiver montando, vocês vão entender. Certo? Então, aqui na parte
É isso que vocês vão ter que entender. Lembrando que isso é modificável de uma forma entendível. Eu vou deixar, ó, tá vendo que aqui, ó, eu mudei para PC e PT, tá vendo? Porque fica mais fácil o entendimento. Se você colocar isso aqui no original, ó como é que ele vai estar. PC e EC. O begin curve, end curve. Entendeu? E eu já coloquei PC e PT. Que já... Mas tudo isso aqui é configurável e você mantém do jeito que você quiser. Tá certo? Então, essas são as configurações que vocês têm que deixar. O PDF está muito bem explicado em relação a isso, de como que vocês vão fazer. Agora eu vou fazer o procedimento de como vocês vão trabalhar com isso em campo. Agora a gente vai pôr a mão na massa com aquelas codificações que eu criei, certo? Eu vou abrir um arquivo que eu já tenho pronto aqui. Eu copiei esse arquivo já para poder já ir fazendo a codificação, tá certo? Como é que vocês vão começar a levantar? Suponhamos lá que eu vou começar daqui para cá, depois eu vou subir isso aqui, depois eu vou fazer isso aqui, tá certo? Eu vou fazer um levantamento como se a gente estivesse fazendo em campo. Vocês esquecem agora a parte, eu vou simular a gente fazendo um levantamento, tá certo? Então eu vou aqui em point, vou criar aqui. O que eu vou fazer? Vou iniciar uma cerca. Vou aqui no Ender, vou colocar qual que é o código de cerca. É CE. CE1, porque é a cerca 1, tá certo? Ele vai começar com a cerca 1. Vou dar um espaço e vou digitar B, que é de begin, que é de início, tá certo? E vou dar Enter. Vou aqui em poste. Vou dar um centro desse poste. Vou falar que o ponto é o poste 1, tá certo? E vai iniciar uma linha, além dele criar o bloco, ele vai iniciar uma linha, porque tem essa linha da linha de energia mostrando que posição que está essa rede de energia, tá certo? E vou iniciar também uma linha de poste. Marcelo, só lembrando pro pessoal que isso daí nesse momento aí, o cara está lá na coletora do GPS ou da estação. Isso, exatamente. Aqui eu já estou simulando, na verdade, o levantamento. Vocês estão lá na coletora de vocês, tá certo? Deixa eu só colocar aqui um... Vou diminuir aqui um pouco para ficar mais entendível aqui. Certo? Aí vou para o próximo ponto. Vou criar aqui. O que é aqui? É uma guia. Certo? Vou falar que é G1. Vou dar um espaço e vou iniciar a linha da guia. Vou para o próximo lá. O que é aqui, pessoal? É guia 2. GU2, begin, vai iniciar outra linha. Tá entendendo aí, né? Próxima linha, é uma guia. Ó, por que eu vou fazer? Vocês vão falar, mas aqui é uma guia só. Por que eu vou falar fazendo duas guias? Porque eu vou chegar com esses códigos vindo até o meio daqui, porque senão eu tenho que vir e voltar para depois voltar para lá. Eu vou levar esse levantamento como sessão. Entendeu? Então, vocês vão entender isso ali na frente. Vou dar um end aqui agora. Vou falar que isso daqui é guia 3, espaço, begin, vai iniciar a linha. E vamos embora. Aqui, GU, guia 4, espaço, begin. Aqui é um alambrado, alambe, espaço, 1, begin, vai iniciar. Aí eu vou colocar uma árvore. Vou clicar aqui, centro. Vou falar que é uma árvore, que é o código que vocês estão digitando na coletora. Ele vai colocar, tá certo? Olha lá. Vou dar outro centro, vou falar que é a árvore. E assim vai. Vem aqui, falo que é a árvore. Certo? Beleza, vou para frente. Ah, tem a boca de lobo. Preciso levantar a boca de lobo aqui. Aqui que é o canal. Vocês vão clicar. É 3 pontos. Vou pegar aqui na boca de lobo, vou falar que é BL1, espaço begin. Certo? Aí, vou para o próximo ponto da boca de lobo. Seleciono BL1, Enter.
Vou para o próximo ponto. BL1, espaço. Vou finalizar a linha, certo? Vai criar o retângulo, que é o comando, tá certo? E vou fechar o quadrado, um close. Beleza? Isso que é o que o topógrafo tem que fazer. Vou fazer o outro aqui. Aqui já é BL2, espaço begin. Vamos para o próximo. BL2. Na última linha, o que eu vou falar? BL2, vou terminar a linha, é um end, vou desenhar o retângulo e vou fechar ele. Certo? E assim sucessivamente. Vamos lá para frente. Eu não vou pegar mais essas árvores aqui, porque você já peguei. Bom, vamos pegar aqui. Já estamos aqui já, certo? Vamos lá. Aqui vai ser árvore. Vamos levantando aqui. Você pode ver que o tempo que nós estamos perdendo aqui é praticamente quase o mesmo tempo de você estar levantando em campo, certo? Beleza, estou continuando. Vamos aqui agora. Como eu estou em sessão, é poste 1, certo? Então, vou clicar aqui agora. Vou falar que é poste 1. Mais nada, certo? Vou vir aqui na minha cerca e vou falar que é CE1. Já vou vir nessa cerca aqui também, já vou continuar com ela e vou falar que é CE1. Vou vir aqui na minha curva e vou falar que é GU1 espaço PC. PC da curva. Você pode pegar vários itens que você quiser aqui na curva. Ele vai entender na hora de você. Mas eu vou pegar um só. Mas você pode pegar 20 pontos aqui que ele vai entender a curva. Vou pegar um ponto só. Vou clicar aqui, GU1, espaço OC. O que é? Ponto na curva. E vou falar que aqui, ó, aqui tem um segredinho. Vou falar que aqui é GU1, certo? Vou ter G11, PC, espaço. Vou finalizar essa linha, porque acabou a guia aí, certo? Vou dar outro espaço. Vou falar para ele o seguinte, que agora eu tenho um CAM1, que é um caminho, e vai iniciar uma linha a partir daqui. Eu não preciso levantar duas vezes, certo? Ele já vai entender isso aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ele finalizou a guia, o PC da curva, finalizou e já abriu um outro campo no mesmo lugar para fazer a emenda, certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Aí, vamos lá agora. Eu vou partir aqui agora. Aqui é a guia, deixa eu ver que guia aqui. Aqui é a guia 2. Vou no GU2, espaço PC. Enter. Vou no meio da curva. Vai dar um GU2, espaço OC, que é ponto na curva. Vou no endpoint aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui, vou falar que é GU2, espaço PT, espaço finalizar a linha. Certo? Enter. Aí eu vou no próximo PC aqui, mesma coisa, GU3, espaço P, GU3, espaço PC. Enter. Mesma coisa aqui, ó. Aí eu vou criar aqui, GU3, espaço OC, ponto na curva. Deixa eu só diminuir mais aqui, pessoal, para ficar um pouquinho mais entendível aqui, ó. Aí vou no mesmo ponto aonde fecha a curva, no endpoint. Vou falar que é GU3. Vou falar que é um PT e vou finalizar a curva. E assim sucessivamente, certo? Agora eu vou aqui nesse outro aqui, ó. Vou aqui no GU4, espaço PC. Vou aqui no Alambi 1, espaço PC. Vou pegar um ponto na curva aqui, ó, qualquer. Da curva do alambrado. Vou falar que é Alambi 1. Vou dar Enter. Vou aqui, trabalhando em seção. Vou falar que aqui que é GU4, espaço OC.
Depois eu vou aqui no outro. GU, aqui tem outro segredo. GU 4. Vou finalizar a curva e vou iniciar a outra. Certo? Eu vou no próximo item. Vou lá no Alambi. Certo? Vou no Alambi 1. Vou falar mesma coisa. Ele acaba a curva, que é PT, e inicia a curva. Certo? Vou fazer isso aqui primeiro para depois nós voltar aqui. Vou fazer meio rápido aqui, ó. Alambi OC. GU4 OC. Aí o segredo também, ó. GU4 PT espaço PC. Terminou uma e começou a outra. GU Alambi 1 espaço PT espaço PC. Certo? Vamos para a rotatória. A rotatória é mais fácil ainda. O que vocês vão fazer? Eu vou começar aqui. Vou clicar na rotatória. Vou falar que já é uma guia 5, certo? GU5. E vai iniciar uma guia 5 e vai começar como PC. Aí a guia você só vai fazer isso aqui, ó. Você vai clicando nela, ó. Só troca aqui, ó. GU5 OC. Aí você vai colocando. Aí você pode colocar quantos pontos você quiser, cara. Fica à vontade aqui de colocar pontos. Ele vai entender rapidamente isso aqui, ó. Chegou aqui no final, vou falar que é GU5 espaço PT, certo? Vou finalizar a linha e vou fechar a linha. Certo? É que eu já estou acostumado com a codificação, mas isso é tudo questão de treino. E vou dar Enter. Aqui eu estou só simulando, tá, pessoal? Beleza. Agora eu vou começar aqui essa curva. Então, tem uma curva e tem um caminho. Alguém sabe me dizer como que a gente vai fazer isso aqui agora? Tem alguém para dar uma... acordar um pouco o pessoal de como que a gente vai fazer essa codificação? Alguém quer tentar falar alguma coisa? E aí, Mário, quer tentar? Então, você vai usar o código de caminho e de begin curve. Tá, então, mas vamos lá. Eu posso começar como tanto caminho quanto a guia. Então, vamos lá. Você está certo no seu pensamento. Então, aqui é uma outra guia, guia 6. Concorda comigo? Perfeito. Então, o que você vai falar? Que você vai iniciar a curva 6 e, ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Caminho. Caminho 2, porque a gente já tem um caminho 1, certo? Exatamente. Vai dar um begin. Enter, Enter. Temos uma cerca aqui também. A cerca é a mesma coisa. A gente vai continuar com esse levantamento para lá. Chegou lá, a gente vai pular para cá, mas a gente tem esse espaço aqui, certo? Então, vamos pegar aqui. CE2, tá certo? Espaço. E vou colocar aquele nome ali de CE3, espaço begin. Certo? Então, beleza. Então, aqui a gente vai colocar um GU 6, certo? Aqui, pessoal, ó, aqui faltou um detalhe, é o começo de curva. Se é começo de curva, tá certo? Você pode clicar com o botão direito. Se é começo de curva, tá certo que na hora que vocês lançassem ia sair uma reta, não ia ser curva, ia ficar fácil de consertar. Você dá um espaço PC que faltou aqui, certo? Ele já alterou. Vamos continuar aqui. Agora vou ser um pouco mais rápido, tá certo? Vou no GU 6, espaço OC. O end aqui. Vou no GU 6, espaço PT. Tem um poste aqui. Esse poste é o poste 1 aí. PO1. Lembrando que a gente tem o PO2 aqui, que é uma outra linha. Certo? Então, vamos criar aqui. PO2, espaço, begin. Certo?
e assim por diante. Vou fazer mais essa curva aqui, essa aqui, e já vou ligar lá no final para a gente não perder muito tempo e a aula também não ficar muito extensa, certo? Vamos aqui, a gente está na guia 6, isso daqui vai virar guia 7, então. Então vamos lá. Então vai ser GU 7, espaço begin. Vai ser GU 7, espaço. O que está acontecendo aqui? Vai ser GU 7, espaço, PC, espaço begin, espaço PC, certo? Enter. Vou fazer essa curva aqui primeiro. GU 7, OC, end. GU 7, espaço PT. E aqui a gente tem uma guia 8, que a gente vai começar daqui para cá, certo? Vamos lá, agora eu vou iniciar uma outra guia em cima do mesmo ponto, tá certo? GU 8, espaço PT. GU 8, espaço OC. GU 8, espaço PT. Beleza? Vou pegar umas árvores aqui. Nem vou pegar o ponto aqui, só vou pegar logo aqui, tá certo? Porque aqui a gente vai iniciar uma outra cerca. A gente veio aqui isso aqui como cerca 3, tá certo? Cerca 2 e cerca 3. Continua aqui, foi ao contrário, pessoal. Aqui cerca 2 e cerca 3, tá certo? Então, aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vou logo no final, para a gente não ter que fazer todas essas feições aí, tá certo? Eu vou aqui agora, vou aqui nessa aqui, cerca CE2, ela ainda continua, então não vou finalizar ela, só que ela vai continuar uma cerca 4 que vai subir aqui agora, que você já vai deixar preparado, espaço begin, certo? Já vou lá no final aqui agora, é um CE2, end, aperto E, que é para finalizar a cerca. Vou nessa guia aqui, que é a guia 6, certo? Vou dar um GU 6, espaço, end, vai finalizar a guia. Aqui é o GU 7, e de finalizar, que é end. No GU 8, espaço, finalizar. Aqui continua essa guia aqui, só que aqui a gente não terminou. Vou colocar aqui porque senão não vai ficar legal. GU 4, espaço OC. GU 4, espaço PT. Lamb 1, espaço OC. Lamb 1, espaço PT. E vamos lá para o final para finalizar. Aqui, então, é o GU4, que a gente vai finalizar aqui. GU4, espaço end. E aqui a gente vai a Lamb 1, espaço end. Finalizou aqui. Vou fazer mais um item aqui, ó. Vou aqui colocar como cerca. Vou pegar logo nos cantos para a gente não ficar perdendo muito tempo, certo? CE4. Já vou fazer essa construção aqui, ó. Vou escrever const 1, espaço begin, que é a mesma situação. Const 1, espaço. Const 1, espaço em retângulo, espaço, ao contrário, const 1, espaço, finaliza a linha, cria o retângulo e fecha a linha, certo? Nem vou fazer isso aqui, tá certo? Continua na 4,
e vou colocar aqui, vai chamar CE4 e vou finalizar a linha, certo? Vou pegar aqui agora, vou pegar já direto lá em cima, que é o CE3 aqui, e vou finalizar aqui em cima, ó. CE3 end. Aí eu vou colocar aqui um ponto aqui, só para a gente não perder muito tempo. CAN 2, espaço. Que vai CAN 1, espaço. Certo? E aqui eu vou finalizar a cerca 1. 1. Finalizo. Vou finalizar o CAN 1, que é o caminho 1. Vou finalizar o caminho 2. Certo? A gente está com tempo ainda, 8h30. Vou colocar aqui alguns pontos de árvore. De quanto vocês estão levantando a árvore. Vamos fazer já essa construção. Conste 2 espaço begin. Conste 2. Conste 2. Desenho retângulo e finaliza, desenho retângulo, finaliza a linha e fecha a linha. Certo? Vamos aqui no poste aqui que eu deixei para trás. Que aqui é o poste 2. PO2. Aqui vai ser PO2 finaliza. Então, esses daqui são os pontos que vocês levantaram em campo. Vou finalizar aqui também, que faltou uma aqui, ó. Lógico que quando a gente está levantando lá, a gente não vai esquecer disso daqui lá, né? PO1, espaço, finaliza. Tá certo? Então, o levantamento está pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar o ponto nosso, tá? Vou vir aqui na aba Prospector, vou vir aqui o ponto e vou exportar esses pontos aqui, certo? Vou exportar esses pontos. Vou nessa configuração, ponto, norte, este, cota e descrição, tá certo? Vou selecionar o local onde que eu quero. Acho que é em Vitória que a gente está trabalhando. Não, a Vitória 2, tá? E vou digitar aqui, pontos, pontos, Vitória. Lembrando que isso daí o cara está exportando da coletora dele. Exatamente, está exportando da coletora, não tem nada a ver com o desenho. Esse daqui, pessoal, só foi uma simulação da forma que vocês têm que proceder em campo. Certo? Só faltou o sol. Exatamente. Hoje, com as coletoras, você tinha você tem esse aparato para fazer isso, verificar quais que são as descrições que você está trabalhando. De repente, eu estou nessa guia, mas não lembro o nome dessa guia. Você tem a opção de ir na coletora e ver que guia que você está trabalhando, para você dar continuidade. Certo? Então, beleza. Eu vou só salvar esse desenho aqui, caso que dê algum problema. Vou salvar ele e vou fechar. Tá certo? Beleza? Vou fechar esse cara aqui também. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou acionar a template, certo? Vou dar um new. Topografia 2. Vou dar um open, ele vai abrir um desenho inteiro. Certo? Um desenho em branco aqui. Lembra que eu falei aqui? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um open aqui no Vitória 2. Ele vai abrir as caixas de eventos que você vai fazer, que já está pré-configurada de acordo com as configurações que a gente fez, tá certo? Vou clicar com o botão direito aqui em Import Evento. Vou importar um evento que é nada mais importar os seus pontos. Vou importar, lembrando aquilo que eu falei lá no começo. Não esquecer de mudar isso aqui para metros. Ok? Eu vou dar um Next. Vou colocar no padrão que eu exportei meus pontos. Vou selecionar os pontos.
Está lá em Vitória 2. Vou dar um Open. E vou clicar em Next. Next. E vou clicar em Finish. Pronto, o desenho já está feito aí automaticamente. Entendeu? Então não tem nada de dificuldade. É mais entender a questão das configurações. Você fazendo as configurações, configurando os layers, deixando tudo no esquema ali, ó. Você pode, aquilo que eu falei para você, aqui eu coloquei só no meio para não tomar mais pontos, mas se você quiser colocar 10 pontos, igual eu coloquei aqui na curva, você pode fazer que ele vai passar por cima dos pontos que você fez e vai encaixar a sua curva aí dentro, certo? Bom, pessoal, é isso aí. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar, alguma dificuldade em relação a isso? Tem alguma questão? Pode falar. Só você detalhar as cores, né, das linhas, aonde que você no layer. Fez a configuração, as cores e espessuras. No desenho aí. A linha magenta, a linha verde, né, conforme o desenho, né, que ele já vem e faz tudo, né, automaticamente. Não. Por isso que eu falo para você, você tem que ir lá no layer, criar os layers antecipados para jogar aquelas especificações, ele já fica na cor e o estilo de linha que você quer. Okay. Agora, pessoal, vem a cereja do bolo. E você dá para fazer isso N coisas. Imaginamos o seguinte. Tá vendo aqui mais ou menos, tá, pessoal? Isso aqui é uma guia, certo? Na minha particularidade, muitos levantam por aqui. Não é errado. Pode levantar por aqui e você pode dar os offsets disso daqui, acompanhando a cota de vocês que vocês levantaram. Tá certo? O que acontece aqui? Eu gosto de levantar sempre por aqui, mas nada impede de vocês levantar por aqui também. Não impede nada disso. Ô, Marcelo, só dando uma complementação, aí onde você levanta é o alinhamento predial, né? Lá na testada, ali é o predial. Não, isso aqui eu tô falando de guia, Léo. Não sei, eu sei, mas aí é o alinhamento, o alinhamento da calçada é a cabeça dela, essa testada interna, né? Não a sarjeta. Só para complementar. Tem gente que levanta por aqui. Eu vejo vários levantamentos aqui na minha região. O pessoal da minha região levanta tudo aqui. Entendi. Tudo aqui. Aqui, então, eu levanto sempre por aqui. O que eu quero que vocês entendam? Aqui a gente tem, vou criar umas linhas aqui, tá? Para vocês entenderem exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Essa distância da cabeça da guia até aqui, certo? Normalmente é de 3 a 5 centímetros. Vamos colocar aqui, ó, um texto aqui, tá? Isso aqui eu só estou demonstrando como é que a gente vai fazer lá, tá certo? Um texto aqui. E vou colocar aqui que essa guia vai ter 3 centímetros. Partindo da cabeça da guia. E vou colocar aqui, e partindo da cabeça da guia, eu tenho 35 centímetros. Certo? Da cabeça da guia até a esse ponto, eu tenho 15 centímetros. (0,15) de desnível. De desnível. Da cabeça da guia, desse ponto, até esse ponto, eu tenho 10 centímetros de desnível. Certo? O que eu vou fazer aqui agora?
eu vou falar para o software, a gente vai colocar esses dados na primeira guia que a gente criou, na primeira guia, e eu quero que ele desenhe com as cotas, acompanhando as cotas que vocês levantaram em campo da guia. Eu quero que ele crie essa linha com essa cota e crie essa linha com essa cota. Ou seja, levando em campo só esse ponto da cabeça da guia e o comando offset vai criar as outras duas. Exatamente. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? É simples. A partir do momento que se você já importou, você já não consegue mais modificar isso aqui. Você poderia ter feito isso lá inicialmente, mas isso é bom sempre deixar para o pessoal do escritório. Certo? Você não consegue mais modificar isso a partir do momento que você traz do survey. Aqui. O que a gente vai aqui? A gente vai aqui em Survey Points, nesse item, tá vendo? E vou procurar a guia 3. Vou até abrir um pouquinho mais aqui para vocês poderem entender. Certo? Vou abrir a guia 3. Então, vamos lá. Aqui na guia 3, a gente iniciou a guia, a guia 1, é o ponto 3, desculpa. A guia 1 do ponto 3. A gente iniciou ela com a cota que está lá. Eu quero que ela dê um offset. Como a gente está caminhando para a direita, sentido horário, tá certo? Então, eu quero que ela dê um offset para a esquerda, que é negativo, de 0,03. E, ao mesmo tempo, eu quero que ele dê um offset vertical, certo? Negativo do ponto que vocês cadastraram de menos 15. E eu quero um outro offset horizontal, tá certo? Que a gente colocou aqui, de 35, negativo. Quero dar um offset vertical de menos 0,10. Vou até copiar isso para a gente usar lá nos outros. Beleza. Fez isso para a primeira guia, vamos fazer para a segunda. Quem tem coragem de falar aí? Quem tem coragem de dar um pitaco de como que eu vou fazer isso aqui? Esse é o ponto 4. Como que teria que ficar essa guia aqui? Ué, vai ficar a mesma coisa, a mesma codificação, que se as distâncias são iguais, os desníveis são iguais, você só vai colar ali o horizontal. Vou colar horizontal, mas tem um elemento aí ainda. Qual que é? O sentido que o cara tá andando, aí vai ser positivo. Isso, exatamente. Todos os H seu vai ser positivo, certo? O vertical vai permanecer. Beleza, vamos na guia 5, mesma coisa. A guia 5 é igual à primeira. Certo? Agora vamos na guia 4. Vamos tirar os horizontal. O negativo. Negativo do horizontal. Certo? Agora vamos lá. Quais outras guias que a gente criou aqui? É a guia 6, o ponto 55. Vamos lá no ponto 55. Mesma coisa. Certo? Vou clicar com o botão direito aqui. Aqui, ó. Na frente do PC, tá certo, pessoal? Na frente do PC. E ela vai continuar isso para a esquerda. Ok? Agora, eu quero aqui... Que guia que é essa? Guia 5. Ah, não. Então, aqui é positivo, Mário. Aqui é positivo. É bom, por mais que dê um pouquinho de trabalho, já fazer isso lá no campo mesmo. Exatamente. O cara sabe, entendeu? Exatamente. Ó, o vertical aqui, ó, ficou para cima. E detalhe, né, Marcelo? Como tem 3 tipos de guias, né? Você levanta a seção do que está lá, né? Tem guia tipo 1, 2, que cada um tem um comprimento e altura, né? Você pode romper a guia também e colocar a rebaixada. Tem a guia americana, né? Exatamente, dá para fazer, certo? Vou colocar aqui. Qual é a próxima guia nossa? Guia 6. Bom, deu para entender aí. Vou fazer essa guia aqui e essas outras guias aqui, tá certo?
O que vai fazer? Depois você salva o que você fez dos elementos ali, tá certo? O que você vai vir aqui? Você vai clicar com o botão direito no evento aqui e só vai vir aqui, ó, no Process Line Work. Só isso. Vai rodar de novo. Rodar de novo. Ele roda de novo e já colocou as guias aí automaticamente. Certo? E ela vai estar com cota abaixo. Então, se essa daqui tem que estar com menos 15, certo? Tá tudo zero? Olha lá, menos 15, tá vendo? Mostrando ali no mouse. E essa outra tem que estar menos 10. Então, ela vai acompanhar os pontos que vocês levantarem. Tá certo? Então, a aula é essa aí, pessoal. Esse é o Field to Finish. Eu uso isso aí há muitos anos, isso daí. E, assim, é que eu já tenho prática. Eu ganho muita velocidade no trabalho meu na entrega. Ou seja, é muito difícil, assim, é uma coisa ou outra que o desenhista vai ver, de repente, aqui, ó. Eu vou fazer uma simulação. Ah, você esqueceu o quê aqui, por exemplo? Certo? Você, de repente, esqueceu isso aqui, ó. No eventos ele não altera. É só aqui, ó. Eu vou aqui na guia, no número 25. Vou fazer uma simulação aqui. Vou aqui no número 25. Suponhamos que o topógrafo lá chegou lá e esqueceu isso aqui, ó. E não fez isso aqui, ó. Tá certo? Só deu um GU e salvou. O que vai fazer? A hora que você rodar, o que vai acontecer? Olha lá, a sua guia parou do nada. Por quê? A codificação da guia 1 faltou o quê aqui? Alguém arrisca? A finalização, né? O PC? Não, faltou um item, olha bem. O PC tá aí, o que tá faltando? Falando da guia 1 ou da GU, que não tem número? É, no GU, o que tá faltando aqui no GU? 25, né? Tá faltando alguma coisa aí, por isso que ela não fechou a guia. Informação da finalização? Não, ela tá aí, a finalização tá aí, que é o PC. PC ou PT. Faltou o código errado, ó. Tá vendo? Ó? A codificação errada. Então, só tá GU, né? Tá certo. Exatamente. Então, se eu voltar aqui novamente, aqui no... Ele entendeu que estava começando uma nova guia. Exatamente, ela parou aqui, ó. Tá vendo? Ele entendeu que ia começar uma nova guia. Nem começar, porque você não... que você terminou uma guia do nada e não tem esse ponto. Entendeu? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai voltar lá no eventos, vai lá no ponto 25, certo? Você vai colocar a guia 1. Suponhamos, tá? E vamos salvar. Roda o evento de novo. Ele vai consertar automaticamente. E assim sucessivamente. É a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó. Vamos fazer um emaranhado aqui agora. Errei o código. Certo? Quer ver o que vai acontecer? Errei o código aqui no 99. Coloquei construção 1. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nem eu não sei. Vamos fazer um teste aqui. E vou reprocessar. Vai ligar com outra construção. Olha lá, ele nem fez. Entendeu? Parou do nada. Ele não entendeu nada o que ele tinha que fazer aqui. Entendeu? Então vamos voltar lá no ponto 99. Vai lá no ponto 99. O que está faltando aqui? O 2. Salva. Pratica o evento de novo. Reprocessa as linhas. Automaticamente ele já fez. Tá certo? Tem alguma coisa que vocês gostariam? Ó, posto de visita seria a mesma coisa. Se vocês criar posto de visita aqui, é a mesma coisa que ter criado posto de visita de poste, tá vendo? Ele vai fazer do mesmo jeito, tá ok?
as bocas de lobo. Ô, Marcelo, só um complemento. Inclusive na drenagem, né, por exemplo, que tem que levantar muitas vezes, né, no levantamento, para projeto de loteamento, levantar o tampão, né, e Sim, fundo. E, inclusive, as empresas querem também o que está lá no fundo, qual que é o diâmetro e o tipo de rede. Tá? Para sim. configurar isso, você já tem o perfil de cota, né, da superfície e fundo, né, e colocar a Aqui, descrição do diâmetro embaixo. que aí eu não coloquei, que eu achei que ia ser um pouco demais. Não, mano, é O que excelente. eu posso fazer aqui, ó? O que eu posso fazer? Eu posso colocar as cotas de fundo e de tampa Uhum, de boca de lobo. Eu posso não colocar entendi. Claro, fundo diâmetro, né? Trazer. e ele escreve, eu posso falar para colocar o diâmetro e colocar as porcentagens da tubulação em Oh, função. puta merda, não, é excelente, cara, olha só. E detalhe, isso aí, você, não é geralmente nós que desenhamos, é um cadista, um projetista. Pô, você já está em tudo ponto. Ele vai só colocar, formatar e dar acabamento, já está traz pronto. Olha o que se ganha de tempo, né? Sim, exatamente. É assim, as configurações são chatas. Ainda bem que está gravando o vídeo. Mas é uma única vez, né, Marcelo? Você fez isso e usou a vida inteira. Você cria uma lista de É. codificação, vamos supor, que nem o Leonilson, que tem vários topógrafos. Você cria uma codificação única que o cara vai entender. Faz um intensivo com ele ali de uma semana para poder explicar isso daí, como é que funciona. O cara vai trazer tudo pronto. Vai ter casos que ele vai errar? Com certeza, mas vai ser fácil de É. consertar, porque você já está vendo o que foi construído lá, então não tem como você errar mais, entendeu? Marcelo, vai ter o cara pro campo lá. Se ele leva a codificação, entrega para ele em PDF ou no celular, fulano, ó, os pontos é assim, até ele pegar. Pegou, depois ele não precisa mais usar. Né? Ah, o Rian já faz tudo assim, cara, que É, eu acostumei é. ele desde sempre, né? Quando ele vai fazer os levantamentos, chega para mim assim, a acertar uma condição igual a essa que aconteceu, que ele acabou esquecendo, não colocou a codificação errada, mas aí, como já fez parte da linha, eu falei, bom, aqui ele fez isso, ele esqueceu isso, Uhum. entendeu? Você Muito bom. consegue verificar tudo. Outro detalhe, consigo colocar a área quadrada de cada construção aqui, consigo fazer o perímetro Puta, através mano. desses pontos aqui, no qual ele já coloca a área, distância, área, metragem quadrada, perímetro, ele já coloca tudo aqui. Se você quiser, dá para até colocar um jeito de colocar o. É que isso é muito avançado. Você coloca até o quadrinho de azimuth e distância que ele faz para você aqui Olha dentro. só. No caso das árvores, aí você traz o DAP, né? Diâmetro e altura do peito, né? Você É, pode. Que muitos pedem, agora, né? o que eu vejo que o pessoal vai sofrer muito, tá certo? Tá certo que aqui tem algumas cotas que ficou na 500 aqui, porque o bloco estava na 500, tá certo? O que está acontecendo com os levantamentos topográficos e o Mário está aí para falar a verdade? É o BIM. Mesmo que a árvore ela não siga a proporção, as larguras, enfim, mas o cara quer a altura. Então, ou seja, isso tem que estar tudo em 3D. Sim. Então, se o pessoal não se abdicar a isso e fazer essa montagem em 3D na mão, cara, um desenho desse quanto tempo vai demorar, Mário? Uns 2 dias para É. fazer a linha 3D? Cara, eu vou mais à frente. Eu tenho feito o levantamento agora somente com scanner. Levantamento só com scanner. Além do LiDAR, o levantamento com slam terrestre. Quando eu levo isso para o TBC, eu rodo a classificação lá, o que que ele faz? Ele identifica, depois que ele classificou solo, árvore, poste e tal, eu mando ele identificar os postes. Ele Sim, identifica o que é poste, colocando um ponto no ponto mais baixo do poste, no centro do poste. Não é na face do poste que a gente pega com a estação. Uhum. Lá no centro do poste, no ponto mais baixo, ele pega a altura do poste, se o poste vem inclinação, ele já joga isso tudo no banco de dados. Tá? O diâmetro do poste, joga tudo. E Legal. aí, exatamente. já tivemos Aí, esses pontos todos. é o que eu falei para você, Leonilson. O cara que está lá no campo, ele tem que alimentar essa informação. A partir Uhum. de daqui a algum, ó, eu tô para dizer para você que mais um ano aí, nada vai ser entregado em 2D. Tá? Não, o BIM já é uma E realidade. já é uma realidade, entendeu? Eu particularmente, estação total só uso para locação.
Levantamento, cara, tem que ser com scanner. Eu quero um nível de precisão maior. Então, eu uso um scanner em cima do tripé, sabe? Um terrestre em cima do tripé. O nível de precisão aqui já é um pouco menor. Vai com o slamzinho na mão, usa esse ponto de controle e tal. Faz um trabalho bem feito, mas fica um trabalho maravilhoso. Sim, exatamente. Então, assim, deixa eu ver se eu acho o arquivo que eu tenho de exemplo para mostrar para vocês, como é que eu faço no Carson, mas aí vai ficar para uma próxima aula. Eu já até aluguei aquele carro que vai com o sistema U20 lá, que a CP aluga. Eu tinha 24 km de rodovia para levantar. Aí eu fiz a nuvem de pontos com o LiDAR e com o U20. Pô, o trabalho ficou maravilhoso. Entendi. Deixa eu só ver aqui, cara. É que eu coloquei esse exemplo, então eu deixo meio que jogado aqui. Ele Eu juntei as mostra. nuvens de pontos. Nossa, o negócio ficou de louco. E a precisão disso, ô Mário, o que que dá? Bem mais preciso se você fizer com estação GPS, Lenilson. É assim, Uhum. você tem que ter cuidado mesmo. Que o SLAM ou o scanner já tem GPS, coloque pontos de controle. Entendeu? E o que eu fiz? Além dos pontos de controle para XY, ainda deu exagerada. Eu rodei na estrada com o GPS no carro, aí eu medi a altura até realmente o solo e fiz um monte de pontos de controle só vertical. Porque no Global Mapper você consegue fazer uma comparação entre os pontos, a cota a cota do ponto da nuvem de ponto versus a cota dos pontos que você coletou com o GPS. Entendi. Aí você vê a diferença. E se você quiser, você ainda faz um ajuste. Pô, certo, a nuvem de pontos é bom. A precisão absurda. É a 40 km por hora ou 60? Eles dizem que é para rodar que pode ir até 60. Eu trabalhei no máximo 30, 35. Aí o negócio fica muito bom. Legal. Então, aí o que eu falo sempre vai ter que se adequar, o pessoal, tá vendo? Ó, ele vai te mostrar tudo em 3D, ó, tá vendo as guias que foi feito? Então é isso que é as informações que vai ter que ser levada. No caso da questão de árvore, enfim, essas coisas, o que tem que ser feito? Essas árvores, mesmo que na topografia tradicional, tá certo? Estou falando isso para topografia tradicional. Você tem que colocar essa árvore. Não sei como é que vai medir. Eu normalmente, quando vou fazer isso daí, eu tenho uma trena laser aí que eu consigo identificar a altura lá no bico dela. Aí o que eu faço? Mesmo que ela não seja na proporção dela, assim, mas a altura tem que ficar certa na hora de entregar. Se você não entregar desse jeito, seu desenho volta tudo e segura o seu pagamento. Tem mais essa ainda também, ainda para ajudar. O hipisômetro, né? Mais caro, custa 3 pau, né? Que é aquela, ele mede o ângulo. Não, essa é baratinho, pô. Não é caro, não. A trena tá mais barato. Entendeu? Mas a trena é tranquilo, você visa num galho, né, Marcelo? Visa num galho e mede, né? No galho, sei lá. Coloco na descrição e automaticamente ela já faz todas as mudanças aqui utilizando isso aqui. O civil, gente, ele é mais complexo na hora da configuração. O Carson não tem tudo isso. O Mário sabe dizer. Mário, acho que você já mexeu, né, com o Field to Finish do Carson, né, Mário? Sim, fantástico. Nossa, muito mais fácil, muito mais simples. 2, 3 passos. Aqui tem 1 milhão de passos para você configurar, entendeu? Mas, assim, para quem adora esse software, eu adorei muitos anos esse negócio aqui. Hoje eu já não posso nem... Assim, não é que eu faço, ainda tem coisas minhas que eu faço aqui ainda, mas, assim, eu evito de mexer com o Civil 3D, por causa da facilidade que eu já tenho no outro software, entendeu? Certo? É isso aí, mas legal, Marcelo. Muito bom. O treinamento foi muito bom, viu? Bem proveitoso. Outro detalhe que eu ia falar para vocês é o seguinte: o pessoal que tiver realmente interessado a fazer isso e que queira aprender a fazer isso, eu estou aberto aqui, pode até disponibilizar o meu telefone para eles, mas não é curso, não é nada, quiser tirar dúvida, essas coisas, pode disponibilizar o telefone, pode ligar para mim, assim, é lógico que de repente não naquele momento eu consigo atender, mas eu estou à disponibilidade para explicar isso, porque isso daqui é o futuro. Daqui para frente, e o pessoal que não entrar nessa linha aí vai ficar para trás, entendeu? É a topografia 5.0. Eu costumo falar isso, viu, Marcelo? Não adianta, não tem volta. Eu trabalho com isso aqui já, com ligação de pontos, da época do Topograph 3.0. Topograph já existia isso aqui já. Mas legal. Muito bom, Marcelo. Muito legal. Parabéns. Beleza, pessoal. Eu acho que é só isso, só. A Vitória...
A Vitória gravou, fez a gravação, pessoal. Quem quiser aí o material e junto com o vídeo, vai colocar lá no site, né, Vitória? Aí o pessoal que é sócio pode baixar, né? Correto. Pode ter acesso. Aí a gente pode marcar um outro dia. Podemos. A Depois, questão do Carson. O Carson é muito mais fácil. Vocês vão ver que não tem essa montoeira de coisa para fazer. Entendeu? Obrigado, Marcelo. Obrigado, gente. Boa noite. Agradecemos boa noite, pessoal. Todos. Obrigado, Marcelo. Amanhã é dia de Tá chovendo aí, Marcelo? Obrigado. Boa noite. Tá chovendo aí? Deu uma trégua agora. Choveu o dia inteiro. Tá o dia inteiro chovendo. Mas legal. Mário, abraço, Lidomar. Abre a câmera aí, Vitória. Boa noite. Gostaria de pedir para todos para abrir a câmera. Tirar uma foto para registrar. Uma foto. Vai aí precisa parar de compartilhar a tela. Isso. Quem tá mais? Tem 15?